Olá, meu nome é Lucas Figueiredo de Oliveira, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Novos Direitos, Novos Sujeitos, da Universidade Federal de Ouro Preto, sou orientando do professor doutor Amaury César Alves e co-orientando do professor doutor André de Abreu Costa, e estou hoje aqui para apresentar o meu projeto para o Encontro de Saberes do ano de 2023. O meu projeto é intitulado Mão de Obra Carcerária, a exploração da força de trabalho de sentenciados em cumprimento de pena por empresas privadas no Complexo Público-Privado de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. O meu projeto parte de uma análise interdisciplinar entre o direito do trabalho e o direito penal, considerando que o Complexo Público-Privado de Ribeirão das Neves é a primeira iniciativa privada em sede de estabelecimentos prisionais no Brasil, e eles possuem um programa de parceria com empresas privadas que tomam da força de trabalho de sentenciados que ali se encontram, onde há oficinas e galpões de trabalho dentro da própria unidade prisional, e essas empresas, elas utilizam dessa força de trabalho para a produção de bens e serviços para produção econômica e giro de capital das próprias empresas. A partir dessa introdução, o meu projeto tem como objetivo analisar a realidade fática da prestação laborativa desses sentenciados em cumprimento de pena no Complexo Público-Privado de Ribeirão das Neves, de modo a verificar se enseja um vínculo empregatício com essas sociedades empresárias ou se de outro modo vai ser resultado do discurso jurídico penal e utilizado como instrumento de exploração dessa mão de obra sustentado pelo discurso da ressocialização. Isso porque a lei de execução penal, ela traz que o trabalho do preso, ele tem como característica a laborterapia, de modo a contribuir para diminuir a ociosidade dos presos e também contribuir para a ressocialização, que faz com que não incida as normas trabalhistas nessa relação. E como metodologia, eu tenho uma metodologia jurídico-sociológica de natureza exploratória e qualitativa, com os procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica e documental, com os métodos de abordagem dedutivo e dialético, e a realização de uma pesquisa jurisprudencial na base de dados do Tribunal Regional da Terceira Região, e bem como a pesquisa de campo utilizando a metodologia de estudo de caso. Até o presente momento, eu já fiz a realização da pesquisa jurisprudencial, mas em razão dos trâmites burocráticos e do Comitê de Ética e também do próprio estabelecimento prisional, ainda não realizei a pesquisa de campo. Então, vou trazer somente os resultados até então encontrados relacionados à pesquisa jurisprudencial. Antes de adentrar nos resultados da pesquisa jurisprudencial, eu fiz um percalço sobre o trabalho do preso, o discurso jurídico penal, como que se deu a privatização dos presídios até se chegar ao Complexo Público-Privado de Ribeirão das Neves, os requisitos ensejadores do vínculo de emprego na seara trabalhista e também o direito fundamental ao trabalho digno. Na metodologia de análise de estudo, relacionada à pesquisa jurisprudencial, eu fiz uma análise dos julgados do Tribunal Regional da Terceira Região, que é o Tribunal Mineiro, o Tribunal de Minas Gerais, em 2 rodadas. Na primeira, eu utilizei das palavras-chave vínculo, preso e sentenciado, e para atingir o número máximo de julgados, na segunda rodada, eu utilizei a palavra-chave trabalho do preso, e sempre entre essas palavras eu utilizei o operador e para combinar os termos. Não utilizei data inicial nem data final, eu li todos os trabalhos, todos os resultados na integralidade e excluí aqueles que não se enquadravam com o objetivo central da minha pesquisa. Como resultado, eu encontrei 8 julgados, 4 na primeira rodada e 4 na segunda rodada, e como resultado, eu obtive que não há um entendimento pacificado desse tribunal no que tange a compatibilidade dos regimes prisionais semiaberto e aberto com o reconhecimento do vínculo empregatício entre a empresa e o trabalhador sentenciado, em que, para alguns julgadores, o vínculo ele somente é impossibilitado nos casos de cumprimento no regime fechado, porque tem-se a questão de que o preso ele não tem a possibilidade de locomoção de liberdade e também o caráter administrativo e público.
com as suas características próprias e específicas. Já no regime semiaberto e aberto, como o preso ele tem uma maior locomoção e liberdade, pode vir a incidir, sim, uma relação empregatícia. Já no que diz respeito às conclusões até o presente momento, percebeu-se que os julgadores, eles conhecem o direito à dignidade da pessoa humana, conhecem o direito fundamental ao trabalho digno, mas tem duas linhas de comportamento que se obteve diante desse princípio. Os julgadores, eles conhecem do princípio e o reconhecem e utilizam dele para basear os seus julgamentos, conhecendo o trabalhador preso como um sujeito de direito, e, sob outra mirada, os julgadores preferem adotar uma interpretação mais restritiva da lei de execução penal, reconhecendo o valor da dignidade da pessoa humana, mas priorizando por não incidir as normas trabalhistas na execução penal. Com isso, como as contribuições também direcionam a questão de proporcionar um ambiente científico voltado para o reconhecimento desses sujeitos invisibilizados pelo sistema penal, direcionando os olhos para a vulnerabilidade desse sujeito que tem a sua mão de obra explorada por empresas privadas, e também descortinar esse descompasso que ainda tem entre a igualdade formal e a realidade desigual, e o que abre espaço para críticas e também para reflexões a partir dessa estrutura normativa tradicional, em que, se houver novas epistemologias, pode ser que esse sujeito ele seja reconhecido como um sujeito de direitos. Eu agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto pelo financiamento e pelo apoio à minha pesquisa. Muito obrigado, até mais.